Este é o sinal que você precisava para ter o seu carro Honda. Aqui na Honda Auto House, eles oferecem mais do que apenas veículos. Oferecem confiança, hospitalidade, inovação e segurança. Aqui você encontra a opção perfeita para você e a sua família. E se você está procurando um modelo atual que ofereça conforto e tecnologia, te apresento o novo Honda ZR-V, um SUV que combina design elegante, tecnologia de ponta e desempenho excepcional. Central multimídia de 9 polegadas com conectividade sem fio, acabamentos internos refinados e materiais de alta qualidade que proporcionam conforto e requinte. Motor 2.0. Visite a Honda Auto House e aproveite as condições especiais de financiamento. A equipe está sempre pronta para ajudar você a encontrar o carro dos seus sonhos. Um brinde ao seu próximo Honda. Venha para a Honda Auto House. Olá, amigos queridos, está começando mais um programa William e o Mundo, sempre convidando pessoas que vão trazer muita emoção, muito carinho e novidades para vocês. E hoje, no programa especial, gravado na Embaixada do México, com a participação do nosso querido amigo Alejandro, que é o chefe de missão do México, que vai recepcionar os alunos do Colégio Madre Carmen Sales, que acabam de chegar. Vou mostrar aqui para vocês, olha, com exclusividade. Hola, boa tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿puedes hablar en español? Claro que sí. Hola. Buenas tardes, soy Alejandro Ramos. Bienvenidos, bienvenidas todos aquí a la Embajada de México. Estamos muy contentos de recibirles hoy aquí con nosotros. Sean bienvenidos aquí. Estamos en territorio mexicano en Brasil. Esta es una de las embajadas que siempre dicen que es de las más bonitas. Yo digo que es la más bonita. ¿Y qué es lo primero que llama la atención de cuando uno llega a la Embajada de México? Que no hay barreras. México está abierto al mundo. México no tiene ningún enemigo. México no tiene ningún temor. Queremos que la gente venga a nosotros, que la gente conozca la embajada, que conozca nuestras actividades culturales. Y eso es una gran parte de lo que hacemos en las embajadas, ¿verdad? Difundir lo que es nuestro país, nuestra cultura, nuestros valores, nuestra historia en otro país para que más gente conozca acerca de México. México es un país muy conocido, muy querido en todo el mundo. Uno va a cualquier otro continente, país, y la gente sabe dónde está México y sabe qué país es México. Pero nosotros queremos aún profundizar más ese conocimiento de nuestro país. Y eso es lo que queremos invitarles hoy. Esa es la invitación que les hacemos hoy para que conozcan más de México y qué hacemos aquí en Brasil para acercar más a México con Brasil. Brasil y México son dos países que se quieren mucho, que están muy cerca. A pesar de que estemos lejos geográficamente, siempre hemos estado muy cerca. Nuestra historia, compartimos muchas cosas. No el idioma, pero sí compartimos muchas cosas de la historia, ¿verdad? De la cultura, de los valores. Somos países de América Latina. Entonces, esa es la idea de esta actividad, que ustedes puedan conocer un poquito más acerca de México. También siéntanse libres de hacer preguntas, de interrumpir, de si tienen alguna inquietud, alguna pregunta con respecto a México, lo que yo voy a ir contando, también pueden levantar la mano y vamos atendiendo las preguntas que haya.
¿Les parece bien? Sí, sí. Todos entienden el español, ¿verdad? Sí. ¿O estoy hablando muy rápido? Ellos dicen que son formados por las telenovelas mexicanas. Ah, ok. Aquí en Brasil nosotros todos asistimos alguna vez. Perfeito. Então, aqui é ainda permitido falar português, mas lá dentro vamos falar só espanhol, tá? Só espanhol. Se eu ouço alguém falando português, eu vou anotar Sacar o nota. nome e Y sim, vamos a sacar nota. má nota para essa pessoa. Perfecto. Primera cosa que alguien ve aquí. Ya se dieron cuenta de esa cabeza, ¿verdad? ¿Alguien sabe de dónde viene esa cabeza? No. ¿Alguien dijo aztecas? Vale, no vale. Ok, aztecas no son, pero está cerca. ¿Alguna otra idea? ¿Alguna otra propuesta? Olmeca, ¿no? Sí, Olmeca. Entonces, los Olmecas fueron la civilización madre. ¿Y qué quiere decir esto? Fue la primera gran civilización que floreció en lo que hoy es México, ¿verdad? Que estaba en el Golfo de México, que siempre será Golfo de México, aunque otros digan que cambia de nombre, siempre será el Golfo de México, ¿verdad? Entonces, ahí en el Golfo de México, en los estados sobre todo de Veracruz, de Tabasco, ahí floreció esta civilización que se llama Olmeca. Y es una civilización muy antigua, de la primera que se tiene registro en México, ¿sí? Entonces, esas son unas cabezas típicas de esa cultura, son las cabezas olmecas. Entonces, cuando uno va a esa parte de México, uno puede visitar los sitios arqueológicos donde aún se conservan gran parte de las cabezas que fueron halladas y que fueron recuperadas y que han sido restauradas y preservadas para que la gente también conozca esa parte de nuestra historia. Pero es importante que sepan, esa es la cabeza, una cabeza olmeca, es una reproducción de una cabeza olmeca, no es realmente una cabeza olmeca, es una reproducción, y con eso queremos también dar una muestra de la grandeza de México, porque la grandeza de México es desde hace 2000, 3000 años. México es una nación con una historia muy, muy antigua, ¿sí? Los antiguos mexicanos, los primeros pobladores de Mesoamérica, que después se convirtió en México, tienen 3000 años. Entonces, esa es una muestra de lo antiguo que es nuestro país, nuestra nación, nuestra cultura. Entonces, quería yo empezar por ahí y ahora sí vamos pasando para que vayan viendo. No sé si alguna vez han estado en la embajada. ¿En alguno o en Chile? En esta. ¿Es la primera vez? Una vez ¿Todos en en la esta. embajada? ¿Alguien ya había venido? ¿No? Todos los países tienen un mito fundacional, ¿verdad? ¿Qué es ese mito fundacional? Bueno, pues es la historia que nos contamos a nosotros mismos sobre la creación, sobre la fundación de nuestro país, de nuestra nación, de nuestra patria. Ese es el mito fundacional de México. Y eso es, como pueden ver, es un águila devorando a una serpiente, ¿verdad? ¿Cómo le llaman aquí? Una culebra, una cobra, una serpiente parada sobre un cactus, sobre un nopal. Todos estos son elementos distintivos de la cultura mexicana. Y ese es el mito fundacional porque ese sí está relacionado con los aztecas que alguien mencionó ahora. Y los aztecas partieron de Aztlán, que es otro poblado en el otro extremo de México, en el Pacífico, buscando a una serpiente parada sobre un nopal, devorando una serpiente, porque ahí es donde ellos iban a fundar su ciudad. Y esa ciudad se llamó ¿cómo? ¿Cómo se llamaba la antigua Ciudad de México? ¿Alguien sabe? Más o menos. Tenochtitlan. Tenochtitlan, exactamente. Entonces, Tenochtitlan es ahí donde les dijeron que iban a encontrar un águila sobre un nopal devorando una serpiente. Y ahí ellos fundaron la Gran Tenochtitlan, que ya en el siglo XVI era una de las ciudades más pobladas del mundo, por lo menos en el continente americano. O sea, tienen que pensar que hace 500 años ya en México había una población muy grande, o sea, era la mayor en todo el continente americano. Y ahí fundaron la Gran Tenochtitlan, que fue la capital del imperio azteca, ¿sí? Entonces, a eso nos remite el escudo y lo pueden ver en la bandera de México, lo pueden ver en las monedas, en los billetes, exactamente, en la camisa de la selección mexicana, ¿no? Es también el logotipo de la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, todo lo que ustedes vean con ese escudo, con ese símbolo, ya saben qué quiere decir, ¿verdad? Y eso es el origen de México, el origen de Tenochtitlan, que fue, o sea, después, los aztecas también se conocen como los mexicas. Realmente ellos se llamaban a sí mismos mexicas y por eso México se llama
como se llama, por los mexicas, por esa civilización que la mayor parte de la gente conoce como aztecas, pero es lo mismo, mexicas y aztecas es la misma cultura. ¿Bien? Y esa es la cultura predominante cuando los españoles llegan a esa parte del país. ¿Y quién fue el conquistador español? ¿Eh? ¿Cómo? Hernán Cortés, exactamente. Hernán Cortés llegó en 1521 a México. Bueno, llegó un poco antes, pero la conquista de México es en 1521. Bueno, México declara su independencia de España en 1810, pero España la reconoce hasta 1821. Entonces, fíjense, pasaron 3 siglos, desde 1521 hasta 1821, que ya a México se le reconoce como un país independiente. 3 siglos de conquista española, 3 siglos de colonia española, ¿sí? Y México, como quizás saben ustedes, fue una de los virreinatos más importantes de España en el continente americano. Tanto así que se llamaba la Nueva España. México se conoció como la Nueva España entre 1521 y 1821, que ya se reconoce su independencia como una nación independiente y soberana. Entonces, México formalmente empieza a existir ya con ese nombre a partir de 1821, para que lo recuerden, ¿ok? Pero como ya les dije, la historia es mucho más antigua que eso. Los antiguos mexicanos son, como les dije, hace 3000 años ya había presencia de poblaciones humanas en esa parte del territorio. Así que ahora sí vamos entrando. Solo les quiero mostrar esta última placa. Y aquí ya pueden ver la fecha en la que se inaugura este edificio. Este edificio que alberga no solamente la Embajada de México, sino también la residencia del embajador. Y atrás también hay un conjunto habitacional para los funcionarios de la embajada. Este edificio se inauguró en octubre de 1976, lo cual quiere decir que el año próximo estamos celebrando 50 años. 50 años de la embajada, vamos a hacer celebraciones y van a estar todos ustedes invitados a que nos acompañen, ¿eh? Claro, Brasilia se trasladó de la capital de Brasil se trasladó para acá en 1960, como ustedes saben, y se les dio a las embajadas, que en ese entonces estaban en Río de Janeiro, un tiempo para que trasladaran también sus sedes de Río de Janeiro para Brasil. Entonces la construcción de la embajada comenzó a principios de la década de los 70 y se concluyó y se inauguró en esa fecha, octubre de 1976. Una pregunta. Sí. Porque hace 2 semanas yo fui a la embajada de Chile. Sí. Y nos hablaron que el lugar, el espacio fue donado. Así es. ¿Aquí también? Aquí también. ¿Todas las embajadas? La mayor parte de las embajadas que están en el sector sur y sector norte, hay 2 sectores de embajadas, sector sur y sector norte, ¿no? En Brasilia. Todos esos predios los donó el gobierno de Brasil a los gobiernos extranjeros para que construyeran sus embajadas, con la condición de que trajeran a sus mejores arquitectos, sus arquitectos más reconocidos, para que también el edificio fuera una especie de oferta para el patrimonio, exacto, de la ciudad. Entonces, México trajo a uno de sus mejores arquitectos. Esta embajada fue construida por 3 arquitectos, creo que la información la tienen ahí, pero se los cuento. Los arquitectos fueron Teodoro González de León, Francisco Serrano y Abraham Zabludowski. Y esta embajada es de un estilo brutalista. No sé si alguien ya escuchó esta palabra, brutalista. Muchas de las embajadas que hay en Brasilia tienen ese estilo porque era el estilo en boga, era el estilo predominante de moda en los años 70 en muchas partes del mundo. Y esta embajada, junto con otras 3 embajadas de México, fueron construidas por los mismos arquitectos. Nuestra embajada en Guatemala, en la ciudad de Belice y en Berlín, Alemania, fueron construidas por esos mismos arquitectos, pero de las 4 embajadas, esta es la primera que se construyó. Esta es la más antigua, que ya, como les dije, va a cumplir 50 años, ¿verdad? Entonces, en la embajada es una especie de, también un homenaje a México. Es un homenaje a México, a las pirámides de México, al paisaje, a los paisajes que pueden ustedes admirar en los sitios arqueológicos mexicanos. Entonces, este gran pórtico que tenemos aquí en la fachada también asemeja a esas construcciones prehispánicas, ¿sí? Y el uso del cemento era muy típico del estilo brutalista que estaba de moda en ese entonces.
Pero bueno, estos arquitectos hicieron muchos otros edificios en México que son muy famosos, sobre todo Teodoro González de León, de los tres es el más famoso, y él construyó muchos edificios más en México, algunos de ellos también con este estilo brutalista. Entonces, entre los edificios más emblemáticos que construyó está el Auditorio Nacional, está el Colegio de México, está la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Si alguien ya fue a México, es posible que hayan llegado a la Terminal 2 del aeropuerto. Esa fue construida por este mismo arquitecto que hizo nuestra embajada. Entonces, hizo muchos otros edificios con muchos reconocimientos, muchos premios. Fue un arquitecto muy reconocido, ya falleció. Pero están ustedes realmente en un edificio muy emblemático de su carrera también arquitectónica. Entonces, para que sepan la importancia que tiene este edificio, que como ya dijimos, siempre se reconoce como uno de los más bonitas embajadas en Brasil. Este gran espacio que ustedes ven aquí se llama Espacio Cultural Alfonso Reyes. Bueno, Alfonso Reyes fue un escritor muy importante en México. Fue un escritor, un pensador, un filósofo, pero además de todo eso fue embajador de México en Brasil, en ese entonces en Río de Janeiro. Él fue embajador entre 1930 y 1936. Y yo siempre digo que para que ustedes vean la importancia que México le da a Brasil, basta con ver los embajadores que hemos tenido de México aquí en Brasil. Bueno, en Río y en Brasil. Tuvimos a un expresidente, una persona que después de ser embajador aquí, se fue a México a ser presidente de la República. Imagínense ustedes. Tenemos una persona que fue canciller de la República, ministro de Relaciones Exteriores. Tenemos a este señor que fue un gran intelectual de la primera parte del siglo XX, la primera mitad del siglo XX en México. Distinguidas también, la última embajadora que tuvimos aquí, Laura Esquivel, es una reconocidísima escritora, que seguramente ustedes quizás ya hasta hayan leído, como Agua para Chocolate. Ese lo escribió Laura Esquivel. Pero no solamente ellos, ustedes pueden revisar la lista y pueden darse cuenta de la importancia de la gente que hemos enviado como nuestros representantes de México aquí en Brasil. Bueno, pues Alfonso Reyes fue un gran representante de México, sobre todo en el ámbito cultural, y por eso se le llamó a este espacio en honor a su nombre. Se le bautizó como el Espacio Cultural Alfonso Reyes. Cuando esta embajada fue construida, este muro no existía. Aquí atrás hay oficinas, hay escritorios. Este era un gran espacio abierto donde había como tipo salas lounge, había pequeños sofás, había en una época también estuvo aquí una biblioteca, pero en el año 2018 el entonces embajador decidió que era momento para darle a la embajada un espacio cultural. Entonces, muy atinadamente, yo creo que una muy buena idea, ponerle el nombre de Alfonso Reyes, que como ya les dije, fue una figura muy importante y fue embajador de Brasil en México. Así que no solamente era importante en México, sino en la historia de la relación bilateral. Ahora, ¿para qué usamos este espacio? Bueno, lo usamos para, como ahora, recibir visitas, para hacer exposiciones. Ahora mismo ustedes pueden ver que hay una serie de fotos aquí. Y es una exposición de gastronomía mexicana, que la gastronomía mexicana también es muy reconocida en todo el mundo como una de las mejores cocinas. Incluso está incluida en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Fue incluida la gastronomía mexicana. Solo hay 3 cocinas en el mundo que tienen esta distinción, además de la mexicana, la francesa y la china. Ninguna otra cocina está reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Aquí también les quiero mostrar, si se pueden acercar para que vean, esta es la maqueta de la embajada. Entonces nosotros estamos ahora aquí, en esta primera franja. Aquí es el espacio cultural, aquí es por donde ustedes ingresaron. Todo esto son los espacios de los escritorios, de las oficinas, de los funcionarios. Allá también se encuentra la oficina del embajador o embajadora. Y bueno, todo esto son oficinas. Aquí es la residencia de la embajadora o del embajador, que también fue construida por los mismos arquitectos. Aquí al fondo de este terreno, que son 2.5 hectáreas y que es el mismo tamaño de todas las embajadas, aquí se construyeron 7 casas. Porque imagínense ustedes que cuando se mudó la embajada de Río para acá, Brasilia estaba siendo construida, muchas
zonas que ahora existen en ese momento no existían. Entonces había muy poca oferta de vivienda para las personas que vinieron a trabajar a Brasilia. Entonces los arquitectos se dieron cuenta de eso y por eso construyeron este conjunto habitacional para la gente que trabajara en la embajada. Entonces aquí esto también es una especie, no sé si vieron el Chavo del Ocho. Chavo. El Chávez. Bueno, esta es como una vecindad de Chávez, ¿no? Entonces está construida así también como una hacienda mexicana con un patio interior y las casas están alrededor. Y aquí es donde viven los funcionarios. No hay brujas. No. Tampoco profesor Girafales. Claro. Aquí, por ejemplo, tienen 4 piezas, 4 artesanías de Puebla. Puebla es un estado que está cerca de la capital, de la Ciudad de México, pero que es famoso, entre otras cosas, por este material, por esta artesanía que se llama talavera. Entonces, estas piezas solamente las van a encontrar en ese estado de Puebla. Y esto se llama talavera. Y aquí pueden ver incluso que dice Uriarte, que es está firmado incluso porque son artesanías hechas a mano, y dice Talavera, Puebla, México, ¿verdad? En México también hay maíz azul y hay maíz de muchos colores. Y entonces también hacemos tortillas de maíz azul. Y este taco está relleno de chapulines. ¿Qué son los chapulines? Bueno, son estos insectos. No sé cómo se dice en portugués, chapulín. Es un grillo. Es un grill. Ah, bueno, un Por grill. eso tenemos el chapulín colorado. El chapulín colorado. Porque él es un chapulín. Es un chapulín. Sí. Antena. Y nosotros los comemos los chapulines. Los freímos y nos los comemos. Y le da un sabor muy rico, como acidito, como saladito. Luego se atoran las patitas, aquí se sienten las patitas, pero sabe muy rico. Son muy ricos los chapulines. Si un día van a México también, no dejen de probar los chapulines. Ahora, ustedes ven aquí el color verde. ¿De dónde creen que viene este color verde? Salsinha. Bueno, más que salsiña lleva coentro, cilantro. La salsa mexicana usa más cilantro que perejil, que es la salsiña. Pero este color no viene de ninguna hierba, viene de una fruta. ¿Alguien sabe qué fruta es? No sabe. Este color verde viene del tomate, porque en México tenemos un tomate verde. Entonces siempre que uno va a una taquería en México te preguntan, ¿quieres salsa roja o salsa verde? La salsa roja se hace con el tomate que ustedes conocen y la salsa verde se hace con el otro tomate que es más chiquito y más ácido, que nosotros le llamamos también tomate o tomatillo, y al rojo le llamamos jitomate. En México le llamamos jitomate al rojo, y a este verde le llamamos tomate o tomatillo. Es más pequeñito. Aquí en Brasil no hay. Essa tarde muito especial, agora conversando mais pessoalmente com o nosso amigo, chefe de missão da Embaixada do México, Alejandro. Alejandro, diga para o público de casa qual a importância dessa tarde tão especial, onde vocês recebem alunos, né, de um colégio que vem aqui para aprender mais sobre a cultura mexicana. Pois é, nós estamos muito contentes hoje porque estamos recebendo um grupo de estudantes de ensino médio aqui de Brasília para apresentar as atividades da embaixada, para que eles conheçam um pouco mais sobre o México, sobre as atividades da embaixada, sobre a importância
das relações entre o México e o Brasil, sobre a promoção que fazemos da nossa cultura, da nossa história. Então nós estamos compartilhando com eles um pouco dessa história, dessa cultura, desses valores. Nós convidamos os alunos para visitar, para conhecer a embaixada, para conversar conosco sobre todas as coisas que o México tem para dar para o mundo, né? Então, como eu falei aqui para os alunos, o México está aberto ao mundo. Quando a gente, quando as pessoas veem a embaixada, eles percebem a primeira coisa que não temos barreiras aqui para entrar à embaixada, porque a embaixada fica aberta para o público, para as pessoas conhecerem mais sobre o nosso país, sobre a grandeza da nossa cultura, da nossa história, da nossa gastronomia. Hoje, por exemplo, temos uma exposição aqui no Espaço Cultural Alfonso Reyes de gastronomias e culinária mexicana, para que as pessoas também saibam qual a importância dessa cultura gastronômica ancestral que temos de muito tempo atrás, das civilizações pré-hispânicas, antes da vinda dos espanhóis para o continente americano. Tínhamos já alimentos, tínhamos já uma cultura culinária muito importante nessa parte do território, e nós queremos também apresentar para o público aqui em Brasília, disponibilizar essa exposição para que as pessoas conheçam mais sobre a culinária mexicana, que aliás já foi inclusa na lista de patrimônio cultural imaterial da humanidade pela Unesco, a cozinha mexicana. Então é um dos elementos mais importantes, mais emblemáticos da cultura mexicana, que é reconhecida em todo o mundo, a culinária mexicana, pela qualidade, pela diversidade. Então, é uma das formas que nós temos como embaixada de apresentar a nossa cultura para o público brasileiro e brasiliense. Então, estamos muito felizes de ter esses alunos aqui, alunos com muitas perguntas, com muitas dúvidas sobre o México, sobre o que faz uma embaixada. Então, nós estamos tirando todas essas dúvidas, estamos falando das atividades que temos e estamos apresentando o nosso país e a nossa cultura aqui para eles. Então, estamos muito contentes e muito agradecidos aqui com os nossos amigos, com o William de Sainz, por trazer esse tipo de iniciativas para Brasília e dar esse destaque, dar esse valor que tem a promoção da nossa cultura aqui para o público brasiliense. E está chegando um cafezinho mexicano aqui para a gente provar. Nubia trouxe um cafezinho. Vamos tomar, pessoal? Cafezinho. Vamos tomar um café aqui, meu amigo. Obrigado, Obrigado. Esse café do México. Há México. muitos anos é um café mexicano. Gratidão. Vamos tomar aqui esse café enquanto a gente está conversando. Alejandro, Tá joia. e esse espaço de vocês, essa tarde muito especial, a cultura mexicana, você também falou brilhantemente, de uma forma que prendeu a atenção dos alunos, né, dos adolescentes. Então, é muito importante porque estamos plantando, né, essas sementes para colhermos futuramente, justamente para as pessoas aprenderem a saber, a pesquisar, a ouvir mais sobre a cultura do outro. Exatamente. E respeitar a cultura do outro também, é muito importante isso. É muito importante. Eu sempre falo que a diversidade, a cultura é o que faz as pessoas mais fortes, né? Essa pluralidade, essa diversidade de culturas. Então, por isso é tão importante assim que as pessoas conheçam mais sobre a nossa cultura, sobre a diversidade que tem o México, não só no que diz respeito à cozinha, que já falamos, mas também a todas as expressões artísticas, culturais. Então, estamos agora no Espaço Cultural Alfonso Reyes, que foi, esse nome de Alfonso Reyes é porque tivemos já um embaixador aqui, Alfonso Reyes, que foi embaixador do México no Rio de Janeiro, entre 1930 e 1936. E essa foi uma figura muito importante na primeira metade do século XX no México. Foi um escritor, foi um intelectual muito destacado lá no México, que também foi embaixador aqui no Brasil. E é por isso que nós consideramos que era o nome que esse espaço cultural deveria ter. Então, no ano 2018, esse espaço foi inaugurado aqui pelo então embaixador,
como Espaço Cultural Afonso Reyes. É aqui onde recebemos as visitas, onde fazemos as apresentações, onde fazemos as mostras, as exibições de arte, de cultura, de tradições, para que mais pessoas possam conhecer a nossa grandeza, a nossa diversidade cultural. Então, é muito importante fazer uso desses espaços e abrir as portas para o público, não? Que as embaixadas não sejam aquele espaço onde estão as pessoas com portas fechadas. Não, aqui a ideia é justamente o contrário, que as pessoas venham, que conheçam, que interatuem conosco, que possamos conversar com eles e que elas conheçam mais sobre o México aqui no Brasil e sobre o que a embaixada está fazendo para aproximar mais o México e o Brasil. E para falar mais sobre isso, Alejandro, a gente também gostaria de dar parabéns a você e a toda a equipe da Embaixada do México, porque no primeiro semestre, nesses 6 meses aí, a Embaixada fez vários eventos, várias iniciativas, mostras de cinema espetaculares. E para o segundo semestre, o que vocês estão preparando? Então, nós tivemos já uma mostra de cinema mexicano e participamos também da mostra do GRULAC, que é o Grupo Latino-Americano e do Caribe aqui em Brasília, lá no Cine Brasília. Então, nós apresentamos filmes mexicanos e agora vamos ter mais uma sessão de cinema mexicano no mês de agosto. Vamos apresentar pela primeira vez no Brasil o filme Pedro Páramo, que é um filme de Rodrigo Prieto, baseado numa novela, num romance do grande escritor mexicano Juan Rulfo. E esse virou filme no ano passado e agora vamos apresentar aqui para o público brasiliense pela primeira vez o filme Pedro Páramo, do escritor Juan Rulfo. E depois vamos ter mais uma mostra de cinema do diretor Luis Buñuel, que foi um grande diretor de cinema espanhol, mas que fez muitos dos seus filmes, muita da sua carreira profissional, ele fez no México. E alguns dos mais reconhecidos filmes que ele filmou, que ele dirigiu, foi lá no México. Então, nós vamos apresentar, junto com o Instituto Cervantes, vamos apresentar filmes de Luis Buñuel. E temos também um grande concerto de música mexicana no Teatro Nacional, com a Orquestra Nacional Cláudio Santoro, o maestro Cláudio Cohen, e vamos trazer um dirigente mexicano de orquestra para dirigir um concerto mexicano no dia 18 de setembro. Então vamos trazer aqueles dirigentes de orquestra e também uma cantante mexicana, uma soprano mexicana, ela vai vir também para esse grande concerto de música mexicana e todos ficam convidados. Além disso, vamos ter outras atividades, claro, vamos ter a nossa data nacional no dia 15 de setembro e, aliás, vamos ter também no dia 2 de novembro a nossa celebração do Dia dos Mortos, que é uma grande celebração, uma celebração muito tradicional da nossa cultura também, e vamos organizar um grande evento também e vamos convidar vocês também para nos acompanharem aqui. Só lembrando que vocês fizeram um evento, né? A embaixada abriu, a residência oficial abriu as portas para receber vários artistas da cidade, vários embaixadores e embaixadoras, para um sarau cultural, que foi a primeira noite boêmia promovida pela Embaixada do México. Fala um pouquinho, você que inclusive mostrou para o público de casa o seu lado artista, né? Porque os mexicanos, assim como os brasileiros, têm essa veia artística muito latente, muito forte. Pois é, nós tivemos no mês de maio, tivemos a noite, um sarau, a noite mexicana, a noite boêmia. Então nós convidamos embaixadores, outros representantes diplomáticos para fazer uma troca de culturas, uma troca de experiências musicais. E foi uma grande experiência que tivemos com os amigos William G. Sainz, a Ana Machado, e realmente conseguimos fazer um intercâmbio, uma troca muito rica de culturas, de arte, de música, de poesia. Então nós queremos
talvez com o apoio também novamente dos nossos amigos, organizar mais um sarau para continuar fortalecendo esses laços, estreitando esses laços culturais também, não apenas entre o México e o Brasil, mas também com outros países e com outras embaixadas que têm presença aqui em Brasília. Bom, e agora nós caminhamos para o final do programa. O Alejandro, juntamente com a sua equipe, preparou certificados para os alunos que assim ficaram presos, vamos dizer assim, de uma forma muito doce, né? Talvez não, como é que fala a expressão, Ana Machado? Cativante, onde você conseguiu fazer com que os adolescentes ficassem mais de 10, 15, 20, 30 minutos assim, embebecidos com a cultura mexicana. Isso é muito importante. Isso é muito importante. É muito importante. Eu percebi que eles tinham muita curiosidade, eles estavam empolgados de estar aqui na Embaixada do México. Quando a gente fala, nossa, estamos entrando no território mexicano, não? Na Embaixada do México, que é uma das, para mim é a embaixada mais bonita que tem em Brasília, mas sempre reconhecida como um dos edifícios mais emblemáticos, né? Que fazem parte do patrimônio arquitetônico da cidade. E essa era a ideia também dos arquitetos. Aliás, no ano que vem, a embaixada vai completar 50 anos de ter sido inaugurada. Vamos fazer muitas atividades também sobre isso, mas a importância, como o William falou, de trazer também alunos para fazer com que eles possam conhecer um pouco mais a história do prédio, do edifício, das relações diplomáticas entre os dois países, da importância que tem continuar estreitando os laços entre os dois países. Então, acho que é uma iniciativa muito importante, muito destacada e que vamos continuar fazendo, com certeza, com o apoio dos nossos amigos aqui para que mais gente possa conhecer também esse tipo de atividades e possamos estreitar os laços culturais. Está feito o convite para vocês. Primeiramente, queremos agradecer mais uma vez o nosso querido amigo Alejandro, chefe de missão da Embaixada do México, que nos recebeu, que abriu essa exceção para o nosso colégio, para virmos aqui, para que aprendamos um pouco mais sobre a cultura dos nossos irmãos mexicanos, né? Essa cultura tão vasta, tão rica, que engloba milênios e milênios de história com nossos amigos, antepassados, irmãos olmecas, astecas, maias e muitos outros que ali vieram. E também, como ele diz de forma brava, né, fundaram uma grande cidade, Tenochtitlan, que foi uma das maiores cidades, que era uma metrópole para a sua época e que deixa marcas na história. E também, quando nós aprendemos mais sobre a comida, a alta gastronomia mexicana, onde nós aprendemos também a importância, né, do maíz sagrado, vamos dizer assim, do maíz que o México pegou e ensinou o mundo a apreciar. Então, a Embaixada do México preparou para vocês de uma forma muito carinhosa. Agradecemos, inclusive, a toda a equipe, as secretárias, toda a equipe que preparou o lanche, que preparou a sua agenda, meu amigo. E também esses certificados que foram feitos com muito carinho para vocês, que o chefe de missão agora vai proferir a entrega. Arthur Hiroshi Oda de Oliveira Barros. Bernardo Augusto dos Santos Samarcos. Eduarda Junqueira Damasceno. Alice Justi ou Alice Justi da Costa. Leonardo Teixeira de Medeiros Lula. Miguel de Oliveira Glass. Obrigado. Pedro Godoy de Moraes Jerônimo. Rafael Macedo Pena. Obrigado, Rafael. E Rodrigo Macedo Pena. Obrigado. Alana Cristina Sugamosto Sibin.
Beatriz Aragão Hastenreiter Rodrigues. Obrigado. Giovanna Cristian Soares Souza. João Pedro Nunes Machado. Obrigado, João. Luiz Felipe Siqueira Vencato. Obrigado. Mateus Abrantes Ferreira. Vinícius Marques Salvador. Obrigado, Vinícius. Kaique Vasconcelos Garcia. Clara Cardoso Carneiro. É minha prima, Cardoso. Marina Elias Bretas. Obrigado, Marina. Mateus Yuki Araújo. Arthur Benson Monteiro. Emanuel Carvalho da Rocha. Júlia de Castro Paranhos Gouveia. Catarina Nora Sotomayor Azambuja Teixeira. Júlia Nascimentos Meikal. Laura Maria Araújo Porto Freitas. Pedro Cipriano Mangabeira. Samuel Neri Luz. Samuel. Ai, perdão. Sofia Fonseca Rodrigues. Sofia Nascimentos Meikal. Nada. Chegando ao final de mais um programa William e o Mundo, hoje nesse passeio gostoso, diferente, onde os nossos alunos do Colégio Madre Carmen Salés foram recepcionados pelo chefe de missão da Embaixada do México, o senhor Alejandro. Professora Amanda, qual a importância dessa atividade, principalmente no âmbito formativo das crianças, dos nossos adolescentes? Primeiro, boas tardes. Então, é de suma importância trazer os meninos para vivenciar essa experiência. Por mais que a gente em sala sempre enfatize, sempre demonstre para eles, a imersão é um aprendizado incrível. Os meninos ressignificaram muita coisa, conheceram muita coisa, principalmente aspectos que a gente tem trabalhado lá dentro de sala de aula com a formação da nossa proposta do itinerário formativo. E tudo isso que eu sempre digo para eles é bagagem, conhecimento cultural, político, econômico, e isso os faz estudantes e pessoas completas. Quando vocês são recebidos pelo chefe de missão, que abre o espaço para falar sobre pontos muito importantes, por exemplo, sobre os povos que precederam o império que já foi, né, o grande império azteca, os olmecas e outros mais, e quando ele começa a falar também sobre a importância da comida ancestral, dessa cozinha que para nós aqui nós temos que é a cozinha da casa da avó, a comida afetiva, sobre esses valores. Primeiro que conhecer a nossa história é a coisa mais incrível que tem, porque a gente começa entendendo a nossa história para entender quem nós somos. E não há como entender quem somos sem olhar lá para o passado, como tudo isso surgiu. Os meninos conhecem hoje
muitas comidas e muitos pratos típicos, mas de onde veio, como isso se originou, qual era a relação cultural, como isso acontecia na prática. A proposta que a gente tem para os meninos esse semestre é justamente falar sobre a gastronomia, então a gente engloba todos os aspectos que a gastronomia traz, a gente engloba a parte histórica, a gente fala sobre a questão comercial, a questão financeira e econômica, a gente fala da questão cultural, que é uma das coisas que eu particularmente adoro. Eu, profe de línguas, preciso mostrar esse universo, que é conhecer uma língua estrangeira não somente pela forma de se falar, mas conhecer no íntimo o que isso representa, que legado isso traz para nós. E só para complementar e para finalizar, nosso colégio, né, que surgiu lá na Espanha, no Reino de Espanha, e a nossa língua de conexão entre todos os países onde pertencemos, fazendo essa ligação muito forte, essa grande corrente, somos todos filhos de Maria Imaculada, somos todos Madre Carmen Salés pelo mundo. Qual a importância deste espanhol que nos une? Claro, primero, la importancia es la más grande posible, justamente porque es la lengua que nos une. Faz com que a gente volte e relembre quem trouxe esse carisma, quem trouxe essa missão para nós, que é educar, e educar com amor, instruindo. E nada melhor do que falar em espanhol de uma espanhola que surgiu, que nasceu em Burgos e começou a congregação e mostrar para o mundo o que a gente tem para oferecer. Mandando um recado no coração de todos vocês. Vou convidar o professor Domingos aqui também, tá bom? Vou passar já o microfone aqui para o professor Domingos. O senhor fala, professor, fale para o público de casa a importância do seu, né? O senhor que é professor da área de matemática. Isso. Qual a importância dessa ligação, né? Então nós temos aqui a língua com a matemática para caminhar juntos e trazer os meninos para essa imersão cultural. Foi fantástico, né? A matemática é por si só uma linguagem, mas a experiência vivida aqui hoje foi fenomenal, a atenção e principalmente uma aula que nós tivemos aqui de história, de conhecimento cultural. Nós estamos finalizando um projeto com esses alunos, falando justamente da importância desse conhecimento da cultura, associado inclusive à gastronomia, e tivemos momentos aqui muito ricos de conhecer um pouco mais de toda essa riqueza que é a gastronomia mexicana, e certamente coisa que fica guardada e que o aluno vê muito mais sentido em aprender, em buscar, quando ele conhece mais de perto. Então foi uma experiência formidável, fantástica para mim e com certeza para eles. Então tá aí as palavras do nosso querido colega. Um beijo no coração de vocês. Gente. Chegamos ao final de mais um programa William e o Mundo, sempre agradecendo o seu carinho, a sua audiência, muito obrigado. Já deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, mande para o seu amigo, mande para sua mãe, para sua namorada, para o seu namorado, enfim, este programa, e vamos crescer todos juntos de forma orgânica, com trabalhos técnicos de Ana Machado, com patrocínio há 7 anos de Honda Auto House, a excelência em atendimento Honda. Este foi mais um programa William e o Mundo, diretamente aqui do lado dessa cabeça Olmeca, diretamente da Embaixada do México em Brasília. Um beijo em seu coração, até o próximo programa. Tchau! Você sabia que pode cuidar do seu carro em até 60 minutos? Isso mesmo! Na Honda Auto House, eles oferecem o serviço Express, garantindo que o seu Honda receba toda a atenção que merece. Manutenção rápida e eficiente, profissionais qualificados, peças originais, garantindo a qualidade e segurança do seu veículo. Agende seu horário e sinta a diferença de um serviço que atende você e seu Honda. Honda Auto House, a excelência em atendimento Honda.